Querido, minha pergunta para você, baseado no que foi apresentado aqui, é se Jesus bater hoje na porta do seu coração, é só bater que você vai abrir a porta? Eu estava ali pensando, enquanto elas dançavam e encenavam, que se hoje o Senhor bater a porta do seu coração, você vai abrir para Ele entrar, para vocês cearem juntos, para que Ele possa fazer parte da sua vida. Eu queria que você pensasse nisso, sabe? Porque hoje, nessa noite, nós vamos falar de um tema que talvez alguns aqui já saibam por conta da manhã. Que filho você é? A gente vai falar sobre essa temática. Que filho você é? Alguns aqui provavelmente já são pais, né? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Quem é pai aqui já? É pai, isso. Mãe também. Pai, quando eu digo pai, é pai e mãe, né? Paternidade, maternidade. Então tem bastante gente aí que já enfrentou ou está enfrentando o grande desafio da paternidade. Paternidade é um desafio grande, mas grande. E algo muito grande. Alguns aqui estão vivendo aí a paternidade. Quem é pai, eu posso garantir que quem é pai aqui, se tem uma coisa que um pai espera do seu filho, é obediência. Eu tenho certeza que os pais que estão aqui concordam comigo, que quando seu filho obedece, você fica muito feliz. O sentimento que é gerado no seu coração como pai é: nossa, que bom, né? Que bom que ele entendeu as coisas, que bom que ele fez como eu ensinei, que bom que ele agiu como eu mandei, tudo que eu orientei, ai que coisa maravilhosa, é quando o filho, ele obedece, você fica tão orgulhoso. Mas querido, qual o sentimento de um pai ou de uma mãe, quando o filho não obedece? Tristeza, né? Frustração, decepção, dependendo do tamanho da desobediência, a gente fica mal, péssimo. E eu quero então pensar sobre isso, sabe? Que a maior alegria para um pai é saber que o filho obedece. Mas a maior tristeza para um pai é ter um filho que não obedece, um filho em desobediência. A obediência deve ser então, querido, entendida como uma necessidade, e necessidade essa em todas as áreas, e não apenas alguma área específica, porque como filhos, às vezes, a gente escolhe qual área a gente quer obedecer. Assim, não, isso aqui eu obedeço, ir na padaria comprar pão, tá tudo bem, mas lavar banheiro, lavar casa, aí é outro lugar. A gente como filho também escolhe o que a gente quer obedecer. Mas querido, se tem uma coisa que a gente vai aprender aqui nessa noite, é que filho você é uma pergunta, porque o texto vai nos apresentar filhos, e você precisa ser algum desses, e responder aí, baseado no que o texto vai nos dizer, qual é o filho que você tem sido, ou o filho que você é, não para o seu pai que está aí próximo a você, ou a sua mãe, mas que filho você é para Deus. Quem é você como filho para Deus? Você é um filho, meu irmão, que quando Deus manda você obedece? Ou você é um filho que quando Deus manda você desobedece? Ou você é um filho que quando Deus manda você escolhe: Senhor, isso dá, eu obedeço, mas isso aqui, Senhor, não dá, não vou obedecer. Tem bastante tipos de filhos aqui nessa noite, nesse lugar. Aqueles que obedecem, aqueles que desobedecem e aqueles que escolhem o que vai obedecer. Vim para Parque Sueli, Senhor, eu venho. Mas, Senhor, ir para Angola, nem pensar. Angola não, Senhor, me manda para um lugar onde a classe média é melhorzinha. Querido, filhos precisam obedecer. E a minha pergunta para você, e eu gostaria que você respondesse: você é filho de Deus, meu irmão? Você que está aqui é filho de Deus, querido? Você entende que você é um filho de Deus? Então segura aí a bomba que vai vir para você hoje. Como filho de Deus, eu falei com a minha esposa. Ela falou assim: olha, se de manhã a mensagem doeu, de noite o caldo vai entornar. O caldo vai entornar. Abra sua Bíblia, meu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 21.
Evangelho de Mateus, capítulo 21, nós leremos a partir do verso de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, está na tela para os irmãos. Lerei a partir do versículo de número 28 e vamos então falar sobre filho e que filho nós temos sido diante do Pai, diante do Senhor. Diz o texto da palavra de Deus, Evangelho de Mateus 21, a partir do verso de número 28. Observe o que a palavra de Deus vai nos falar. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus então lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Vamos parar aqui e vamos orar. Baixe sua cabeça, meu irmão, feche seus olhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos aqui, Deus, nessa noite, e queremos, Senhor, ouvir tão somente a sua voz. Fala, Senhor, com cada um daqueles que já estão assentados nos bancos. Que nesse momento não dê sede, não dê vontade de ir ao banheiro, que nesse momento não dê vontade de conversar nada desnecessário, que esse momento, Senhor, seja um momento onde o Teu Espírito vai nos envolver e nós vamos entender a verdade da Tua palavra. Porque, Senhor, nós vamos escolher hoje, nessa noite, qual filho nós seremos para o Senhor. E que essa igreja que se reúne aqui, a igreja que está no lar, possa tomar a decisão certa. Fala conosco, Senhor, na Tua palavra, é o que nós te pedimos e nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus, amém? Amém, meu irmão? Querido, preste atenção, porque Jesus está contando uma parábola, e essa parábola que Jesus conta sobre 2 filhos, só é registrada aqui no Evangelho de Mateus. Só Mateus registra essa parábola. Os outros evangelistas, eles não a colocaram. E nós vamos perceber aqui de que essa é a primeira das 3 parábolas dirigidas aqui contra os líderes religiosos daquela época. Jesus usa essa palavra para combater a religiosidade dos líderes que ali tinham, dos líderes que se levantavam ali naquele lugar, mas Jesus tem um princípio pelo qual ele fala sobre isso. Ele tem um motivo pelo qual ele vai contar essa parábola. Por qual motivo ele está sendo contra aqueles líderes religiosos daquela ocasião? E Jesus então ele conta essa parábola porque a sua autoridade estava sendo confrontada pelos fariseus daquela época. Eles estavam duvidando da autoridade de Jesus. Eles estavam dizendo de que Jesus não deveria fazer o que ele estava fazendo. Por isso, então, Jesus é criticado por esses fariseus, por aqueles líderes. E ele vai contar uma parábola para que eles pudessem perceber de que a autoridade de Jesus, ela está sobre todos. Ela está sobre prostitutas, ela está sobre líderes de igreja, ela está sobre fariseus, ela está sobre publicanos pecadores. A autoridade soberana de Deus está sobre o mundo inteiro. Ninguém pode contra a autoridade do Senhor. Ele é Deus de autoridade, de poder. Não tem poder político na terra que possa contra a autoridade do céu. O Senhor é o Todo-Poderoso. E Ele então se revela como aquele que tem poder sobre 2 filhos. Filhos que são aqueles que vivem em pecado. E filhos que são aqueles que dizem viver uma vida com Cristo, mas estão longe de Cristo em obediência à palavra dEle. A sua autoridade, ela é
inquestionável. Jesus não deve ser questionado sobre a sua autoridade. Ele tem autoridade sobre você que entrou aqui e sobre aquele que está lá fora. Ele tem autoridade sobre todos. E ele então vai trazer aqueles que estavam criticando e questionando a sua autoridade. E ele então traz a eles essa parábola para mostrar de que ele, como pai, tem autoridade sobre os seus filhos e espera a submissão à verdadeira autoridade. Queridos, tem uma coisa que eu e você, como pai, sabemos, é de que o pai tem autoridade sobre os filhos. Quem tem autoridade sobre os seus filhos é você, pai. Não é o colégio, não é aquilo que vão ensinar na escola para os seus filhos. Quem tem autoridade de ensinar a verdade para o seu filho é você, pai. Você é a autoridade na sua casa. O seu filho fez 18 anos, mas ele não tem autoridade sobre ele. Você, pai, vai morrer e ainda vai ser a autoridade do seu filho. Pai não perde a autoridade. Eu nunca vou me esquecer de que eu tive um pai, mesmo que ele tenha ido para a eternidade, eu ainda lembro que eu tive um pai. A autoridade paterna vai continuar para sempre sobre a minha vida. E eu sempre vou me lembrar dessa autoridade. Então você que é pai, assuma a sua autoridade sobre os seus filhos e ensine ele o que é certo. Ensine ele a verdade. Jesus então está nos fazendo perceber isso. Como pai, ele tem autoridade sobre todos. E é isso que esse texto vai nos ensinar nessa manhã, nessa noite aqui nesse lugar. Jesus então deixa algumas lições para que nós vejamos as pessoas que se relacionam com a autoridade dele, com ele. Preste atenção, querido, nessa noite, porque você se relaciona com Deus em algum momento da sua vida. E de alguma forma você vai se enquadrar naquilo que Jesus está falando nessa parábola. Você vai se encaixar, você vai se enxergar, pega um espelho e se apresente diante do espelho hoje, agora, para que você entenda quem é você diante daquilo que Jesus está falando conosco nessa noite aqui neste lugar, porque ele traz algumas lições, e a primeira lição que ele me ensina aqui é de que um coração obediente, um coração que está disposto a obedecer ao Pai, esse coração, ele se mostra tratável diante do Rei. Diante do Rei. Jesus está falando para nós assim, olha só, quem de fato tem um coração disposto a obedecer, é um coração que está aberto ao tratamento, é um coração que está disposto a receber a correção, a perceber de que deve parar e deve refletir, falar, opa, pisei na bola, vou me arrepender, vou então fazer o que é certo. E perceba do que ele vai dizer para nós no verso 28 e verso 29, Jesus então contando essa parábola, ele diz, olha, havia um homem, apenas um, que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Olha que interessante, meus irmãos. Primeiro porque aqui existem 2 públicos, e a gente acabou de falar sobre eles. Primeiro, o público aqui, que é conhecido como os escribas e os fariseus, e o segundo, que são os publicanos e os pecadores. E por isso Jesus então, ele se apresenta como pai que tinha 2 filhos para ilustrar a sua autoridade sobre todos, sobre aqueles que estavam ali. E o que é interessante é perceber de que esse primeiro filho da parábola que ele está contando, ele está falando de publicanos, pecadores, como na minha versão, prostitutas. O texto utiliza um termo bem pesado para que a gente entenda de que é alguém que está no pecado, alguém que está longe da presença de Deus. E aí ele usa um termo, ele vai dizer, olha, o primeiro filho, ele se nega a ir, mas depois, aquele menino que ouviu aquilo que foi falado, a ordem que foi dada, e que de princípio, ele falou assim, não vou, não quero, algo foi colocado nele, e de que foi tratando ele. Sabe aquele sentimento, você como é filho, quando seu pai te dá uma ordem, você desobedece, faz malcriação, em algum momento você para refletir e fala assim, caramba, eu não devia ter feito isso. Não era bem essa realidade. Aí você chega na mamãe, no papai, aí fala assim, mãe, desculpa, eu te amo tanto, mãe. Não é verdade? Quantos filhos não fazem isso, né? Aí sente aquele sentimento e fala assim, mãe, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Eu te amo, mãe.
É o filho que se arrepende, ele é pecador, mas quando ele responde de prontidão um não, em algum momento aquela palavra, ela vai tratar ele, ela vai entrar nele, porque ele está com o coração aberto a ser tratado. Filhos obedientes nem sempre vão responder de imediato a resposta que a gente gostaria. Às vezes a gente acha que a obediência ela é imediata. Esse texto nos faz perceber de que às vezes a obediência não vem de maneira imediata, mas se o meu coração está aberto a ser tratado, o Senhor ele vai tratar aquela desobediência e eu vou então tomar a posição correta e não viverei uma vida total em desobediência, mas irei voltar ao lugar certo e irei obedecer ao Senhor. Esse texto então nos faz perceber de que esse primeiro filho que nega ir até o pai e fazer o que ele havia dito, ele muda de ideia e ele vai então e corresponde, esse aqui corresponde aos publicanos, os pecadores, que embora no início estivessem longe de ser justos, depois eles se arrependeram. Talvez você está aqui nessa noite e já tenha sido o filho que lá atrás disse: eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. Eu nunca vou fazer parte de uma igreja. E aí você entrou, ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. E agora você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Que bom que você não permaneceu na rebeldia, porque o Senhor tratou corações tratáveis. Esse primeiro exemplo que Jesus utiliza é um exemplo que mostra para nós, querido, de que a verdadeira obediência é vista com o que nós iremos fazer, com a ordem que nos será dada. E perceba agora de que nem sempre iremos obedecer de maneira imediata, mas a palavra vai ser lançada, a palavra vai ser guardada. Em algum momento você vai querer colocar isso em prática na sua vida. Isso são corações tratáveis. Corações que estão dispostos a querer viver a sua vida em obediência à palavra de Deus. Mas, querido, um coração aberto à voz do Senhor. Ele é um coração que ele é tratável, aberto ao tratamento. E no final, sabe o que esse coração faz? Ele obedece. Ele obedece, né? A princípio ele diz não. Mas depois ele faz o que, querido? Ele obedece. Corações tratáveis. Eles não ficam rebeldes, eles obedecem. Que nessa noite você tenha um coração tratável. Que nessa noite você entenda isso. O Senhor quer tratar o seu coração. Não diga não para sempre. Talvez seja a hora de falar: Senhor, não dá para ficar longe demais. Eu quero voltar, eu quero obedecer. Querido, perceba de que filhos que obedecem são filhos que se rendem ao Pai. E o exemplo de Jesus é, olha, os pecadores, eles se arrependeram. Que maravilhoso, irmãos. Como é bom quando o pecador se arrepende. Como é bom quando alguém reconhece o seu pecado e diz: Senhor, eu me arrependo, eu não quero viver para sempre essa rebeldia, eu não quero andar para sempre longe da tua presença, eu me arrependo. Ah, Senhor, eu me arrependo. Quando a gente faz um convite, por exemplo, olha, se Deus está falando no seu coração, você que é crente, ou você que não é, e você abre o coração para Jesus e fala: Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Corações tratáveis, querido, não são corações orgulhosos, corações que dizem assim: não, o que é que vão dizer se eu me arrepender? Você é filho de quem, meu irmão? Você é filho do homem ou você é filho de Deus? Nessa noite eu quero te convidar a ser filho do Senhor, filho de Deus, porque esse texto vai nos apresentar uma segunda lição. E perceba o que ele vai dizer para nós, de que um coração que não é tratável, é um coração que é desobediente. E um coração desobediente, guarde isso no seu coração, porque um coração desobediente, ele vive, irmãos, de aparência diante dos homens e rebeldia diante do rei. Jesus agora vai tratar aqueles que eram os religiosos, aqueles que iam para a igreja todo dia, aqueles que diziam que queriam servir ao Senhor, aqueles que diziam que queriam estar na presença do Senhor para sempre, mas quando ele dava uma ordem para ser cumprida, aqueles que diziam que iam fazer, não fazia. Olha bem o que o texto vai dizer, o verso 30, ele diz: o pai chegou ao outro menino, outro filho, lá Jesus está usando uma representação, e disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, Senhor, mas não
Não foi. Olha que irritação não dá de um pai, quando você fala assim, menino, vai lavar a louça. Aí ele fala assim, eu vou, pai, eu vou, daqui a pouco eu vou, pai. Ele pode até demorar para ir, mas se ele fizer, ainda fez. Mas quando você sai, você volta e ele está no mesmo lugar e não fez o que você mandou. Olha, irmão, desobediência. Desobediência é você saber o que tem que fazer e você não faz. Jesus está nos ensinando de que existem aqueles que dizem para ele assim, eu vou, mas não vai. Virou o ano 2024, eu vou buscar mais o Senhor, mas não busca. Eu vou participar mais do culto de quarta-feira, mas não aparece. Eu vou para a escola bíblica dominical, mas não vem. Ô meu irmão, Deus está te despertando a viver o que você diz que vai querer viver com Ele. Olha, querido, Ele está usando uma imagem para a gente perceber e como crente, tomar uma sacudida, uma despertada e perceber de que a gente tem que viver aquilo que a gente prega, a gente tem que fazer aquilo que a gente diz que vai fazer para o Senhor. Não dá para ficar falando, Senhor, eu vou, e não ir. Você é um filho desobediente, rebelde. Ele está usando isso para os líderes da lei. Talvez essa palavra vai doer em alguns, vai doer em mim, vai doer em nós como crente, mas quantas vezes a gente diz para o Senhor que a gente vai fazer e não faz é nada. Essa semana, Senhor, eu vou visitar, mas não visita coisa nenhuma. Essa semana eu vou e me entregar, não se entrega nada. Mas hoje, querido, você pode escolher que filho você quer ser. Você vai sair daqui hoje podendo escolher, porque agora Jesus está falando direto com os escribas, com os fariseus. Para isso, ele usa a imagem desse segundo filho. O segundo filho, que é aquele que promete obediência com palavras, mas desobedece com atitudes na vida dele. Oh, querido, que situação difícil. É aquele que diz que vai obedecer, mas na sua prática é só desobediência. Senhor, esse ano eu vou arrancar o gato da minha casa, mas está cheio de gato lá miando. Senhor, esse ano eu vou ser honesto, mas quando a primeira oportunidade para agir de maneira desonesta, age desonesto. Querido, não dá para dizer que é se não é. Ou você não é coisa alguma, porque Jesus sabe quem você é. Ou você vive uma vida totalmente consagrada a Ele, dizendo, eu sou filho de Deus. Ou você não é coisa nenhuma e diz para Ele, Senhor, eu não estou sendo, mas eu quero ser, Senhor. Mas viver de aparência, meu irmão, chega disso. Chega de tratar os filhos bem na igreja, em casa, ó, descer a lenha. Não dá, meu irmão. Tem que ter verdade na sua palavra diante daquilo que Deus está dizendo com você e a você. Hoje, nessa noite, nesse lugar, perceba de que uma vida de obediência, ela não é uma vida de aparência, como o segundo filho mostra ter. Jesus, então, está usando uma figura para expor as relações externas, porém, falsas daqueles homens para com Deus. Viver, irmão, aparentemente um relacionamento com Deus e não ser essa a verdadeira realidade é enganar-se a si mesmo. Dizer que serve a Deus, mas não serve coisa alguma, é se enganar, querida. A única pessoa que você está se enganando é você mesmo. Você não está enganando Deus, você não está enganando a igreja, você não está enganando ninguém, você está se enganando. Se você vive uma vida, querido, assistindo pornografia na internet, mas chega na igreja e diz que serve ao Senhor, está se enganando, meu irmão. Se consagra para Deus, arranca esse negócio fora da tua vida, em nome de Jesus. Porque não dá, querido, para viver uma vida mentirosa na presença de Deus. Ou você é, ou você não é. Passou disso, está no erro. E a gente precisa perceber isso nessa noite. A gente precisa tomar uma decisão hoje, meu irmão. Que filho você quer ser? Que filho você quer ser? Um desses aí, certamente você é, nessa noite aqui nesse lugar. A prontidão para atender a ordem nem sempre é obediência, às vezes ela é apenas aparência. A gente convoca, muitas vezes a gente fala assim, vamos
fazer uma chamada. Irmãos, quantos aqui podem? Gente, vamos sair no evangelismo, aí levanta a mão, 10, 50, 100, e aí quando chega na hora, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6. Porque os 80 e tantos só estão de aparência. Triste, irmão. Quando a gente levanta algo e todo mundo se motiva e fala que vai entrar e vamos participar e vamos junto, e aí daqui a pouco tem 1, 2, só 3 e 4 e 5 e o restante fica em casa, vendo a bendita ou maldita novela da rede Plim Plim. Querido, você precisa escolher a que filho você quer ser, que filho você quer ser. Se você diz, mas não faz, você vive de aparência. E eu não vou pedir desculpa para te falar isso para você, porque Jesus está dizendo para aqueles homens ali, vocês só vivem de aparência. Vocês dizem, mas vocês não fazem coisa alguma. É um erro acharmos de que porque obedecemos a alguma área, podemos desobedecer em outras. Ah, não, pastor, a minha vida de obediência a Deus é 50% eu obedeço, mas 50% eu vivo a minha vida. Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele morreu para ele, meu irmão. Sabe o que é morrer para si? É abandonar essa vida da carne. É falar, não tem mais lugar para carne na minha vida não, está difícil, mas eu quero obedecer, nem que eu fique preso, parado, trancado dentro de casa, mas eu vou obedecer, Senhor, nem que eu tenha que desconectar, sair de todas as redes sociais, mas eu vou obedecer, Senhor. Obedeça. Como é que estão as suas conversas no WhatsApp, meu irmão? Com quem você tem conversado? Quais são as fotos que você tem trocado com as pessoas? Cuidado, porque Deus te conhece, e Ele está te convidando a viver uma vida de obediência a Ele. Não queira viver uma vida de aparência, Deus te conhece. E você então precisa tomar a tendência de que Deus sabe o que você faz, quando ninguém está vendo você fazer. Ele está vendo. A obediência deve ser praticada, irmãos, através do que falamos e vivemos. Você está sendo chamado, meu irmão, nessa noite, a viver uma vida de total obediência ao Senhor. Jesus está nos fazendo perceber que, como Pai, Ele se apresenta como a verdadeira autoridade a todos, tanto os publicanos, pecadores, quanto os mestres da lei, fariseus, escribas, estavam debaixo da autoridade de Jesus, mas nem todos estavam ali obedecendo a essa autoridade. O mundo inteiro está sobre a autoridade do Senhor, mas nem todos obedecem a essa autoridade. Você aqui hoje está sob a autoridade do Senhor, mas talvez você não obedeça a essa autoridade. E você vai precisar então tomar uma decisão, se você vai escolher obedecer. Agora, o que é interessante é que, contudo, o filho que diz obedecer, ele vive, irmãos, de um discurso aqui vazio. Esse filho aqui, que são os fariseus, que dizem que vão obedecer, só tem gogó. Viu quando você fala para a pessoa assim, só tem gogó. Você fala, mas não diz, não faz nada, não cumpre com a sua palavra. Jesus está falando que eles não cumprem, porque o discurso deles é vazio. A pior coisa, querido, para alguém que se diz ser filho de Deus, é talvez saber que todo o seu discurso é ilusório. Sabe, meu irmão, falar bonito todo mundo sabe. A gente faz uma capacitação, faz um curso e fala bem. Você faz um teatro e começa a se expressar bem. Mas o Senhor não quer teatro. Ele não quer que você fale bonito. Ele quer que você seja verdadeiro a Ele. É sobre isso que esse texto está nos ensinando, sobre aquilo que somos como verdade para aquele que estamos dizendo que estamos obedecendo. Jesus espera, querido, mais obediência do que discursos dessa geração. A geração de hoje é a geração que tem discurso muito bonito, mas muito vazio. É a geração que fala que conhece muita coisa, mas de Deus não conhece coisa alguma. Lê muitos livros, mas não lê a palavra de Deus. Discursos vazios não vão te levar a lugar nenhum. Por isso, nessa noite, chega de discurso vazio e comece a viver uma vida em obediência à palavra de Deus. E para nós finalizarmos nessa noite, essa palavra, talvez aquilo que vai confrontar aí em você e em mim também, essa terceira lição, se alguma coisa te confrontou do que foi falado até agora, essa terceira lição talvez vai confrontar um pouco mais.
Porque o caminho, querido, da obediência passa pelo arrependimento e passa pelo reconhecimento de que Jesus é Senhor e que Ele é Salvador. Perceba de que o verso 31 e verso 32, ele diz para nós assim, olha, ele pergunta a Jesus, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos, as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram neles. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, olha que palavra forte, porque Jesus está dizendo agora, ser mais fácil, é isso que ele está dizendo, irmãos, olha isso, que é mais fácil uma pessoa que está vivendo uma vida no pecado, uma vida afundada na lama do pecado, é mais fácil essa pessoa se quebrantar, se arrepender, é mais fácil essa pessoa, ela estar sensível à voz do Espírito Santo e mudar a vida dela, do que alguém que vive uma vida religiosa. Jesus está dizendo, olha, é mais fácil em um prédio como esse aqui, pessoas que nunca reconheceram Cristo, hoje reconhecer, do que quem tem Jesus e está vivendo de ilusão, se arrepender, se quebrantar, se humilhar, se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, a minha vida é de aparência, mas eu não quero mais viver de aparência. Jesus está falando, é mais fácil alguém que está no pecado se arrepender, do que aquele que está entre o povo religioso, se arrepender de que vive uma vida de aparência. Irmãos, isso é algo que mexe bastante comigo, porque é uma verdade. É uma verdade. Perceba de que se arrepender e crer em Jesus como seu único Salvador, aceitando o perdão de Deus, é mais fácil para um pecador do que para um religioso arrogante com o coração endurecido. O problema da religiosidade é que ela endurece corações, é que ela faz corações ficarem rígidos, ficarem duros para aquilo que Deus está falando. E aí você fala assim, pastor, eu já tomei decisão por Cristo lá atrás, já entreguei minha vida para Ele. Mas meu irmão, você tem sido filho de Deus? Você tem vivido em obediência ao Senhor? Porque se você não tem vivido em obediência ao Senhor, você precisa se arrepender hoje dessa rebeldia, dessa desobediência, dessa vida de ilusão que você tem vivido na sua vida. Não saia daqui iludindo a si mesmo. Saia daqui sendo um filho de Deus. Aquele que vai se arrepender e que vai reconhecer de que precisa do Senhor. Jesus está falando para nós aqui de que é isso que acontece àqueles fariseus, de que é muito difícil alguém que se considera justo e vive uma religiosidade, enxergar o seu próprio estado, se arrepender, se quebrantar, pedindo perdão a Deus e receber justiça de Deus. E o que é interessante é que João havia pregado a mensagem do arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, verso 2, ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João 1, 29, ele vai dizer, no dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é, querido, quem muda a vida do homem. Ele transforma aquele que vive uma vida religiosa, se esse abrir o coração para o Senhor. E João já anunciava isso. Olha, o rei está chegando, o rei está vindo. Não vivam de religiosidade, não vivam de aparência. Chegou o rei, é ele, o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele entrou aqui entre nós. Ele está conosco neste lugar. Então mostra para ele quem você é. Diga para o rei quem você tem sido, meu irmão. Não tenha vergonha de se arrepender. Tenha vergonha de viver uma vida mentirosa na presença de Deus. É isso que nós precisamos aprender nessa noite sobre aquilo que esse texto está nos dizendo. Para entrar no céu, querido, é preciso arrepender-se e reconhecer a autoridade do rei. Filhos vivem de obediência e não de religiosidade. Jesus não está buscando um religioso, Ele está buscando filhos que vão obedecer a Ele. Filhos que vão andar em temor e tremor a Ele.
filhos que vão ter respeito a Ele, de que quando estiver em sua casa, o Senhor estará lá e você vai continuar sendo filho de Deus. O Senhor vai continuar sendo o seu Deus e você filho de Deus. Agora, lembre-se de que o pai tem autoridade sobre o filho. E a pergunta que se precisa fazer agora, nesse momento, hoje, para mim e para você, é de que filho você é? A minha pergunta então para você agora é: quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Porque eu quero fazer um paralelo, irmãos, com aquilo que Jesus está ensinando sobre filhos que obedecem, com aquilo que o texto vai nos dizer agora lá no Evangelho de João, capítulo 8, 44. E o texto vai dizer para nós assim: olha, vocês pertencem ao pai de vocês. Coisa boa, né? Aí o texto continua: o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Aí o verso de número 47 do Evangelho de João, capítulo 8, diz para nós: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Sabe, querido, a gente tem um pai. Agora, que pai é esse? Quem é o seu pai hoje, meu irmão? Porque viver uma vida religiosa, mentirosa, de aparência, é ser filho do diabo. É ser filho do diabo. Agora, se você ouve a voz de Deus, se você se arrepende, se você busca querer de fato um conserto com o Senhor, então, João capítulo 1, verso 12 diz para nós: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Existe filho de Deus aqui? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, querido, quando nós cremos no nome do Senhor, quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles continuam vivendo a sua vida em obediência ao Senhor. Eu sei que Deus já falou ao nosso coração. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos, enquanto o nosso ministério de louvor se aproxima. E lembrar você de que um coração obediente, ele se mostra tratável diante do Rei. E nós estamos aqui diante do Senhor. Ele quer tratar corações aqui neste lugar. Corações obedientes se arrependem e reconhecem o Senhor em suas vidas. Mas um coração que vive em desobediência, vive de aparência diante dos homens e rebeldia diante de Deus. E por fim, querido, o caminho da obediência, se você quer viver isso, passa pelo arrependimento e o reconhecimento que Jesus é Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a falar com Deus aí no seu lugar. De verdade, eu não sei qual é a situação que você vive e que filho você é. Mas você entrou aqui nessa noite. E eu tenho plena convicção de que a vontade de Deus não é que você saia daqui com um filho na rebeldia, filho que quer ficar longe, filho que vai viver de aparência. A vontade de Deus para você é que você seja um filho de total obediência a Ele. Que você não vai escolher o que vai querer obedecer, mas em tudo que Ele falar, você vai dizer: Senhor, eu quero obedecer. Senhor, eu quero obedecer. Eu quero fazer então 2 convites nessa noite. 2 convites. Primeiro a você, querido, que talvez está aqui e nunca reconheceu o Senhor como o Senhor da sua vida. Se você entrou nessa noite, nessa igreja, nesse lugar, convidado por alguém, ou talvez até mesmo porque teve uma vontade na sua casa de vir a uma igreja, mas você nunca entregou a sua vida para o Senhor, você ainda não teve esse encontro com Ele, mas hoje você quer falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero te reconhecer como Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero viver para o Senhor. A igreja está orando aqui neste lugar. Se existe alguém aqui que quer reconhecer Cristo como Senhor da sua vida, você vai levantar uma de suas mãos, eu vou orar por você. Existe alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão se hoje você quer reconhecer o Jesus na sua vida,
Dizer, Senhor, eu quero te receber na minha vida, eu quero te aceitar, Jesus, eu quero reconhecer que eu sou um pecador, eu quero me arrepender hoje. Se você está aqui, você quer ser um filho que se arrepende e vive para Cristo, levante a sua mão, querido, eu quero orar por você, eu vou orar pela sua vida, quero te ajudar nessa caminhada, essa igreja está aqui para te ajudar nessa caminhada, se essa é a sua realidade. Esse é o meu primeiro convite. Mas meu segundo convite é para você que está aqui e que já é crente, mas você percebeu de que Jesus quer muito mais de você. Ele está te chamando para muito mais do que essa realidade de dizer que vai fazer e não faz. Ele quer você vivendo uma vida de obediência total a Ele. E você vai romper agora com a religiosidade. Se você entrou aqui e percebe que precisa viver uma vida de obediência total ao Senhor, você vai ficar em pé no seu lugar. E eu quero orar por você. Se existe, amém, glória a Jesus, glória ao Senhor. Amém, louvado seja Deus, Deus seja louvado pela sua vida, pela vida do irmão que se levantou, pela sua vida. Não haverá aparência, não haverá fingimento, não haverá uma vida de ilusão, amém, Deus abençoe. Se você está aqui, querido, Deus está te convidando a ficar diante dele, dizendo, Senhor, eu quero te obedecer, amém, Deus abençoe a sua vida. Você não vai viver mais uma vida metade, vai ser obediência total para o Senhor, é a Ele que você vai servir, de maneira total. Não vai haver aparência. Tem mais pessoas aqui, amém, Deus abençoe a sua vida. Tem mais gente que Deus está falando ao coração. Querida, a palavra de Deus diz para nós em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo da condenação, salvo da perdição, amém, Deus abençoe, querida. Tem mais gente aqui nesse lugar que precisa se posicionar para Deus hoje. Essa é a noite de você dizer para o Senhor, Senhor, não vou viver mais uma vida de aparência. Deus está falando com você? Então fique em pé. Enquanto nós estivermos louvando, você vai levantando no seu lugar, se o Espírito Santo está falando com você. Agora, querida, é com você e com Deus. Não endurece o coração, não. Fala para Deus aí a verdade.